Porque tem toda essa tecnologia e às vezes as coisas não andam. Eu tô te Fernanda, ouvindo. Eu tô te ouvindo super ótimo. bem. Eu estava dizendo o seguinte, que eu sou novato nesse trabalho de mediar lives e tal, e tu é a senhora live, né? Miss Live. Quer dizer, uma das pessoas que mais live faz, pelo menos aqui na nossa região, né? E isso me deixa muito nervoso, quer dizer, eu estou super nervoso aqui para bater o papo contigo, ainda mais quando a tecnologia aqui não está ajudando muito, né? Agora eu não tô te Tá, vendo. Agora eu tô te vendo. Eu acho que agora vai. tá com algum. Agora vai. Eu já Acho que troquei agora aqui vai. para 4G, 2G, 5G. Não tem mais G para usar. É, eu tô na fibra aqui. Olha aqui, eu estou tentando fazer com. Né? Eu exponho um pouco das minhas angústias com relação aos problemas da cidade, sugiro algumas soluções, mas eu não sou vereador, nem pretendo ser, né? Então, é muito importante que pessoas como tu, assim como todos os outros que eu vou entrevistar, serão eu acredito que 15 candidatos a vereador com os quais eu conversarei, um por dia, e isso vai ser sucessivamente todos os dias, às 8 horas da noite, para um papo informal, assim, coisa de meia hora, né? Então, eu vou dar assim vou fazer uma breve apresentação a teu respeito. Pensei aqui do Twitter que tu és uma cientista política e jornalista, anti-esquerda, muito importante, e é pela vida, propriedade e liberdade. Candidata a vereadora de Porto Alegre pelo PRTB, líder do movimento Avança Brasil. Bom, eu não estou muito preocupado aqui com partidos, eu estou mais preocupado com ideias e com as pessoas que as transportam para a política, né? Para a arena, aquela onde a gente decide de que maneira a nossa vida vai ser incomodada e de que maneira vocês que estarão lá incomodarão a gente. Né? Então, Porto Alegre tem uma série de problemas que a gente conhece e a gente vai trocar o prefeito, provavelmente, ou talvez continue mesmo, né? Muitos vereadores também serão trocados, alguns continuarão lá, mas os problemas seguem, eles são os mesmos. Né? Entre eles, um vai ser amplamente discutido, que é o nosso plano diretor, cuja característica principal é o baixo adensamento populacional, né? Um zoneamento artificial do uso das propriedades e também o baixo uso dessas propriedades para oferecer um maior volume de metro quadrado, seja de residência, seja de imóveis comerciais e tal, para que se reduza o custo de manutenção da cidade, de investimento necessário para que a cidade possa usufruir do que uma cidade proporciona, né? E Porto Alegre a gente vê assim uma cidade horizontalizada, onde ou os pobres, principalmente, foram expulsos do miolo central da cidade, ou se eles continuaram aqui, moram em favelas ou áreas que não oferecem nenhuma dignidade, vamos dizer assim, para um ser humano residir, quando a gente tem hoje já soluções para esse tipo de problema que não são utilizadas principalmente pelos políticos na nossa cidade. Né? Então, para começar a nossa conversa,
dá mais ou menos assim quais são as tuas bandeiras principais e o que tu acha desse aspecto que eu considero um dos mais importantes a serem discutidos no próximo ano na Câmara de Vereadores. Tá me ouvindo bem, Rachevski? 100%. Inclusive, Tá. eu estou te ouvindo tão bem que... Tu está me ouvindo bem? Tô. Ok, então eu queria já Então, aproveitar para te adorei a tua agradecer pergunta. ter aceitado o convite, né? Adorei a tua pergunta, eu tenho falado bastante sobre isso, a gente precisa modernizar o plano diretor de Porto Alegre. A nossa cidade é uma cidade que ela tem uma peculiaridade geográfica muito grande. O centro não é no centro, é deslocado, né? A gente está de costas para o Rio Guaíba, literalmente. É uma das cidades mais feias que existem para se entrar em Porto Alegre. Quando tu entra por Porto Alegre, parece que está entrando pelos fundos da cidade. Né? É tudo cinza, tudo decadente, horroroso. Tirando o prêmio glorioso ali na entrada, não tem nada que tu goste de olhar. Né? Tudo bem. Eu respeito se tu não for do mesmo time que eu, mas eu tive que dizer isso. Eu sou gremista... Né? Mas eu sou super favorável ao adensamento do plano diretor, inclusive para baixar o preço do metro quadrado em diversas áreas. Sem o adensamento do plano diretor, sem o aumento da altura dos prédios, jamais sairá do papel a revitalização do quarto distrito, por exemplo, que é algo extremamente necessário para Porto Alegre, porque Porto Alegre é uma cidade que tem poucos espaços para crescer. Para quem já conhece a geografia da nossa cidade, ela é cercada por morros, ela tem muitas, né? De um lado é o rio, de outro lado são os morros. Então a gente tem pouco espaço. Hoje a gente cresce lá para o lado do Lamy, Belém Novo, Belém Velho, ou a gente cresce para onde a gente já teve cidade uma vez e é aquela está decadente e abandonada, que é ali a região do quarto distrito, que tem muito que ser feito ali. Tem uma outra região completamente abandonada em Porto Alegre, que é como se não fosse parte da cidade, que são as Ilhas do Guaíba, né? Que são parte da cidade e que também estão abandonadas há muito tempo. Eu tive esses dias no Lamy visitando alguns amigos que têm uns projetos fantásticos de turismo para lá e por incrível que pareça, eles me disseram que o último prefeito que botou os pés lá e fez alguma coisa pelo Lamy, infelizmente foi o Colares, que construiu um calçadão lá no Lamy e nunca mais ninguém pisou lá. Então são regiões inteiras de Porto Alegre que, se a gente estivesse falando em Santa Catarina, estariam sendo amplamente aproveitadas, com oportunidades, com geração de emprego, com geração de renda, né? Só para vocês terem uma ideia, lá a areia é branca, a água é limpa, é uma região maravilhosa, tem muito a desenvolver, um potencial incrível. A mesma coisa na área rural de Porto Alegre, turismo rural, tudo isso que podia estar sendo feito e não é. Não é feito, porque Porto Alegre só se preocupa com as mesmas questões, gestão após gestão. E parece que os nossos governantes sofrem de uma burrice, uma cegueira muito grande. Né? Eu vi que entrou aqui na nossa live o Ricardo Gomes. O Ricardo foi secretário de Desenvolvimento Econômico e eu sei que ele tinha essas preocupações que eu e tu temos, Rachevski, mas ele também não pôde fazer muito, porque se ele tivesse ficado lá até o final desse governo, eu tenho certeza que nós teríamos uma outra cidade. Mas para todo mundo lembrar, o Ricardo abriu mão de ser secretário de Desenvolvimento Econômico porque não queria votar o aumento do IPTU. Né? Se negou a votar esse aumento, essa palhaçada que foi feita na gestão do Marquesan, e que as pessoas vão pagar a segunda parcela de 4 na virada desse ano. Né? Sendo que já apertou o bolso de muita gente pagar a primeira parcela do aumento, agora as pessoas vão tomar um susto, vão ter uma parcela igual, e eu imagino que dos próximos 2 anos o vende-se e aluga-se dessa cidade vão aumentar tremendamente, caso a gente não tenha uma revisão séria dessa medida que foi feita. Né? E não só dessa medida, como eu também defendo que a gente tem uma moratória do IPTU comercial esse ano, porque as pessoas não puderam trabalhar graças aos decretos nada científicos do prefeito Marquesan, né? As pessoas não puderam gerar renda, as pessoas não puderam se sustentar, elas se endividaram para não quebrar, tá? Quem pôde, quem não pôde quebrou mesmo e demitiu, né? Então essas pessoas não têm que estar pagando IPTU comerciano. E outra questão, as pessoas que foram cruelmente multadas durante a pandemia, trabalhadores sendo tratados como se fossem bandidos, com as suas lojas lacradas, com a guarda municipal chegando armada para fechar as portas e soldá-las. Eu vi isso acontecer na CIS Brasil, eu vi isso acontecer na Sertório, eu vi isso acontecer na Azenha, né? E além do que,
as pessoas que precisam trabalhar para comer, que a grande maioria da população de Porto Alegre, uma cidade de serviços, basicamente, tinham que entrar clandestinamente nas suas lojas para poder operar e eram multadas. Eu conheço pessoas que foram multadas em 17 mil, 20 mil, 25 mil. E eu digo, não paguem as multas. Olha, desculpa, eu prego a desobediência civil nessas horas. Recorram, porque a gente vai tentar derrubar isso com uma ampla anistia. Não sou só eu que defendo isso. Eu espero que a gente tenha maioria na Câmara de Vereadores para que a gente aprove essa medida, tá? A gente proponha isso e aprove essa medida, porque aí que eu te disse, que tu me provocou, que eu ia chamar de justiça tributária. Isso é justiça tributária. Porque o que a gente sofre na cidade, ano após ano, é injustiça tributária atrás de injustiça tributária. As pessoas trabalham para pagar impostos, receber de volta uma cidade suja, decadente, esburacada, né? Que não tem cabimento. Chega disso, a gente precisa de um novo olhar para a cidade. Deixa eu te fazer uma provocação aqui, tentando ser um pouco mais radical do que tu está te propondo, porque é o seguinte, se nós sabemos que o IPTU é o imposto mais nefasto, mais injusto, mais, digamos assim, sem justificativa, né? Porque não é uma taxa. Uma taxa tu paga por um serviço que vai ser prestado pela prefeitura, né? O imposto, esse IPTU, não. Ele é pago na realidade é um confisco que a prefeitura faz sobre uma propriedade que se tem. Né? E não há nenhuma contrapartida garantida para isso. Não há fato gerador e nem há contrapartida garantida por esse pagamento, né? Oferecido pela prefeitura para o cidadão que recolhe os recursos para o governo. Então a pergunta é a seguinte, por que tu vai propor que se revogue o aumento do IPTU, multas, faça moratórias e tal, e não simplesmente abdica ou rejeita integralmente este imposto nefasto, violento, indecoroso, que os prefeitos acabam aproveitando para manter uma máquina gorda, ineficiente, voraz, que não produz absolutamente nada de valor para a sociedade. Quer dizer, por que ir no meio termo? Por que ser tão moderado? Moderação, ou melhor, extremismo na defesa da liberdade não é vício. Moderação na busca por justiça não é virtude. Né? Então, por que ser moderado na busca por justiça, eliminando esse imposto nefasto que há tanto tempo vem confiscando a propriedade dos porto-alegrenses e sendo transferida para os cofres de Porto Alegre, da cidade, do município, sem nenhuma serventia efetiva? Bom, em primeiro lugar, eu quero te dizer que eu considero esse imposto um imposto absolutamente comunista, assim como o IPVA, que tu nunca é dono da tua propriedade, né? São impostos que tu vai a vida inteira pagar uma parcela para o sócio oculto que não produziu nada, não te entregou nada em troca, e aquilo nunca é teu. É um imposto que tu paga para sempre, né? E aí a questão é a seguinte... A não ser que a gente mude isso, né? A gente precisa mudar mas isso. Assim, não dá para a gente eu te entendo. O ideal seria não tê-lo, tá? E eu vou ser bem sincera, eu proponho isso porque eu acredito que isso possa ser aprovado. Já falei com o Ricardo Gomes sobre isso, ele apoia essa proposta, já vi o Melo falando sobre isso em várias ocasiões, inclusive para comerciantes em reuniões fechadas, tá? Então, acho que isso é plenamente capaz de ser feito. Agora, a gente só pode, infelizmente, extinguir um dos únicos impostos municipais completamente no dia que a gente tiver uma reforma tributária federal. Por quê? Porque a federação nos tira tudo que a gente produz.
A gente precisa de municipalismo. A gente precisa acabar com Brasília. A gente precisa descentralizar o poder, os tributos e os recursos. Eu sou super favorável que a gente tenha um sistema aqui em Porto Alegre, como acontece em vários municípios dos Estados Unidos, que a comunidade paga os impostos, gera os impostos, controla os impostos, o prefeito mantém ali, tem uma prestação de contas, o prefeito não passa de um grande gerente das contas do município, cada bairro sabe onde consumiu, onde gastou, onde foi investido o recurso. Esse é o modelo ideal, mas é um modelo que a gente está anos-luz em Porto Alegre. Né? Hoje, agora, se a gente extinguir completamente o IPTU, nós não temos dinheiro nem para trocar a lâmpada do poste da iluminação pública de Porto Alegre, porque a nossa cidade está transformada num lixo, é uma cidade quebrada. A gente tem que começar por algum lugar, que a gente dê o primeiro passo, mas que a gente mantenha isso que tu falou como um farol de algo que a gente quer alcançar. Né? Eu não acho impossível que isso seja feito, mas a gente precisa de uma reforma tributária e uma reforma administrativa em Porto Alegre, como nenhum prefeito ainda teve a coragem de fazer. A Marquesa prometeu e não fez. Uma verdadeira reforma administrativa, onde a gente tenha prioridades da população destacadas e todo o resto a gente tenha iniciativa privada e recurso privado investido. Né? Segurança, saúde, educação, sendo que a saúde só para quem realmente precisa, quem pode pagar, paga. A educação, mesma coisa, eu defendo o modelo de charter school, a compra de vagas, o Estado pode dar a vaga, mas ele não tem que ter estrutura, não precisa ser o contratante do professor, né? Eu sou favorável que a gente compre vagas, porque aí a gente vai aposentando os professores da iniciativa, né, do município, e não precisa contratar novos, e vai transferindo essa responsabilidade. Né? Então tem muitas coisas que podem ser feitas. Eu admito que muitas delas não passam pelas mãos dos vereadores, mas a gente precisa ter elas em mente, né? E não aumentar custos da prefeitura de forma nenhuma, sabendo que essas alternativas existem. As escolas comunitárias também são uma alternativa. A gente precisa desinchar. Cada vez que a gente puder deixar de contratar pessoas no município e transferir essas funções, a gente tem que fazer, sem pensar duas vezes. Né? A redução da carga tributária, que eu sei que tu defende, eu defendo também, talvez eu defenda de uma maneira mais radical do que tu, ela necessita, em primeiro lugar, que haja, primeiro, uma redução das despesas da prefeitura. Segundo, uma liberalização da atividade econômica para que aquelas taxas que se justificam porque há uma contraprestação de serviço e é um fato gerador, elas possam incrementar a partir do crescimento da produtividade e da produção de um modo geral. Né? Quer dizer, aumenta a atividade econômica, aumenta relativamente também a arrecadação tributária. E, além disso, a prefeitura ela precisa, além de liberalizar a atividade econômica, ela precisa privatizar todos aqueles serviços que não dizem respeito à sua finalidade precípua. No meu modo de entender, por exemplo, não cabe à prefeitura manter empresa de transporte público estatal, seja ela superavitária ou não, tá? Não importa, não é finalidade do governo oferecer, a função do governo oferecer esse tipo de serviço que pode ser oferecido com condições muito melhores pela iniciativa privada, assim como uma série de outros bens e serviços que são oferecidos atualmente, não apenas para a população, como é o caso, por exemplo, do DEMAI e outros serviços que a prefeitura oferece, como também dentro da própria prefeitura, como é o caso da Procempa, né? Que é uma empresa estatal criada para monopolizar os serviços a serem ofertados para a prefeitura. Isso é um absurdo! Isso é um absurdo! Então, existe uma enormidade de ações que precisam ser imediatamente iniciadas para que a eliminação do IPTU seja possível, para que as taxas Perfeito, isso aí. Possam ser minimizadas nas suas alíquotas, propiciando, então, que novos negócios surjam, e os negócios que nós temos já aqui
cresçam a partir do investimento privado por parte dos empreendedores que ainda acreditam nessa cidade, né? Então, eu não compartilho dessa ideia de que não é possível diminuir os impostos Não, desde olha já. só, olha o que tu está Eu acho dizendo. que Tu está perguntando por que eu não... a luta por isso é muito grande. Sim, mas olha só, tu não compartilha. Eu não estou dizendo Tudo isso que tu falou, eu defendo, Rochevski. Tudo isso que tu falou, eu compartilho disso. E eu defendo. Só que tu te deu conta do que tu falou. É uma etapa que se segue a outra. Primeiro a gente tem que fazer isso. Não adianta eu chegar lá, Fernanda Bart, e dizer, chega, vamos revogar o IPTU, ninguém mais paga imposto. Seria absolutamente utópico da minha parte. Eu não quero ser uma vereadora utópica. Eu quero ser uma vereadora que faça a diferença. Vou votar a favor de toda a privatização, de todas as concessões, de todas as PPPs. Para mim, não é só isso. A questão da água em Porto Alegre, ela tem que receber recurso privado. O saneamento tem que ter recurso privado. Hoje a gente tem uma lei orgânica no município que ainda impede que isso seja feito. Uma coisa que foi feita lá atrás, que a esquerda fez uma PL e engessou o orçamento, engessou a lei orgânica do município para impedir dinheiro privado em saneamento e água. São coisas assim que só tem em Porto Alegre. Só existe em Porto Alegre, que não tem a menor justificativa para acontecer. Né? Então, tu fica pensando, tem tanta coisa para melhorar e para mudar, Roberto, que aí tu olha para essa prefeitura que está aí e na qual a gente depositou tanta confiança, tanta expectativa, que prometeu privatizar Carris e até hoje nada, nem o estudo técnico de análise da viabilidade da venda da Carris foi terminado. Né? A Prosempa, que é um feudo dentro da prefeitura, com salários altíssimos, que detém um monopólio da fibra ótica em vários lugares, que é um absurdo. Porto Alegre tem condições de atender a cidade inteira com a estrutura que eles já têm hoje. E tu não consegue, porque o monopólio é da Prosempa. Então são coisas assim que não tem justificativa. Quando tu fica olhando, tu só consegue imaginar em politicagem. É politicagem. Então a gente precisa de gente para mudar essa mentalidade. E a gente precisa de vereadores combativos dentro da Câmara de Vereadores, que realmente fiscalizem o executivo, que cobrem do executivo e que não tenham medo de enfrentar o poder. Né? Eu acho que se a gente colocar um time lá para dentro, de uns 8, 10 nomes, meu Deus, a gente nunca teve mais do que 3 nos representando. Imagina 8 a 10. Eu acho que a gente tem outra cidade, né, Roberto? Eu acho que sim, sem dúvida alguma. Agora, a gente tem que ter esse farol na frente, tem que persegui-lo, porque quando a gente entra nessa luta é como se a gente estivesse começando a navegar contra a maré, né? Ou contra a correnteza. Então, se a gente perde o foco naquilo que é ideal, não utópico, os ideais, e não considero que lutar por um ideal seja lutar por uma utopia. Quando a gente abre mão do ideal, é que aquela utopia ela passa a valer, né? Não, entende concordo com isso, mas é que quando tu tá dentro da Câmara de Vereadores, tu tá lá para fazer propostas ou para desmontar com erros. Né? Então tu tem que ter uma coisa viável de ser feita. Não posso chegar lá propondo a extinção do IPTU sem ter passado por todos esses pontos antes. E outra coisa, tem que ter uma gestão na prefeitura alinhada. Tem que ter uma gestão alinhada, Rochevski. Alguém que tenha um norte. Tem que ter. Tudo isso tem. Agora, a gente tem que combinar, eu e tu aqui, qual é o nosso papel. Né? O teu papel é o de viabilizar aquilo que a ética que eu e todos aqueles que tu representa defendem. Né? Então, sonhar com o ideal faz parte da vida do cidadão. Torná-lo possível, realizável, faz parte da vida do político. Né? Então, nós não podemos nos auto-boicotar, né, nesse sentido, entende? Então,
eu não quero que tu entre na Câmara como um Dom Quixote lutando contra moinhos de ventos, né? Não, tem que ter um plano de longo prazo, um norte, e seguir esse norte como tu muito bem sabe fazer, né? Então, não há discordância nenhuma na nossa conversa, pelo contrário, há convergência e a gente apenas está fazendo um alinhamento disso para que o público entenda o que a gente está falando. Correto? Perfeito. Agora, eu vi também que essa tua luta assim, contra a esquerda, né? A esquerda domina a cidade, domina Porto Alegre, né? É coletivista, estatista, é a Havana do Sul, como eu costumo dizer, né? E não só eu, como outras pessoas. Quer dizer, o fato de a gente viver nesse socialismo construído a partir de uma mistura, de um hibridismo entre positivismo fascista e socialismo marxista, né, fez com que a nossa cidade entrasse em decadência, que os melhores empreendedores fossem embora, as melhores cabeças abandonassem a cidade, né, e nós aqui estamos na rabeira aqui, né, a gente é teimoso, insistente, né, lutando ainda por algo que muitos outros já desistiram de fazer, né? Tu acha, nesse sentido, que é burrice nossa, ou isso é realmente assim um ato egoísta para tentar transformar uma cidade que a gente ama num ambiente melhor, né, que a gente vislumbra que é possível se alcançar? Eu acho que nós somos idealistas, né, Roberto? Porque não existe vida sem ideais, né? E eu realmente me senti muito derrotada, fracassada, absolutamente. Se eu tivesse que sair de Porto Alegre tendo a sensação de que eu não fiz nada para mudar, né? E é justamente esse sentimento que me fez querer entrar ativamente na política. Porque quem me acompanha sabe que eu já trabalho há muitos anos com política, mas sempre como jornalista, como pessoa que trabalhava com comunicação política estratégica, trabalhei em diversas campanhas para diversos partidos, mas um dia me deu um clique, eu digo, gente, eu não estou ajudando em nada, não estou fazendo nada. Eu posso ajudar muito mais entrando ativamente para dentro da política. Porque as ideias que nós temos em relação ao que a cidade precisa, elas são muito parecidas, Roberto, nas minhas, as tuas, de muitos dos nossos amigos do grupo Pensar Mais, que a gente orgulhosamente estamos juntos lá. Fico muito feliz de estar junto contigo lá, com o Gilberto Simões e tantos outros amigos, né, pensadores. A mesma coisa com os meus amigos jornalistas do Clube de Opinião, que eu vi alguns entrarem aqui na live. Então, assim, a gente divide ideais e valores, a gente tem princípios, a gente quer ver as coisas melhorarem, né? Eu poderia sair de Porto Alegre a qualquer momento para morar fora daqui, né? O meu marido trabalha numa área de tecnologia, na área da ciência da computação, um lugar que jamais falta emprego em nenhum lugar do mundo. Eu teria que me adaptar, porque a área da política ela muda de cidade para cidade, de realidade para realidade, mas eu não teria medo de fazer isso. A questão é a seguinte, nós estamos deixando a cidade para quem? Qual é o legado que nós vamos deixar para a cidade se a gente não fizer nada para mudar? Nós vamos entregar a cidade para os coletivistas? Eu acho que é muito uma luta assim, ó. Não vou deixar, sabe? Vou cair lutando, literalmente, com as armas que eu tenho, com os argumentos que eu tenho, com o intelecto que eu recebi dos meus pais, né, dos meus estudos. Mas eu acho que a gente não pode entregar, entendeu? Eles já venceram em tantos lugares. Eu acho que Porto Alegre é um pouco disso, é a aldeia da resistência, né? Eu me considero, assim como te considero, um herói da resistência. Eu acho que a gente tem condições de mudar, tem condições de fazer melhor e, no mínimo, de incomodar esses coletivistas, progressistas, esquerdistas, que tentam todos os dias impor a vontade deles em cima da nossa vontade individual, né? Sempre tentando impor o modo deles de vida, né, as crenças deles em cima de todo mundo, que são coisas que ferem a liberdade individual, ferem aquilo que a gente mais preserva, né, que é a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de ir e vir, e que a gente viu vilipendiada de todas as formas possíveis durante essa pandemia.
né, que eu espero jamais ter que viver um novo normal, que é uma coisa que chega a me dar um engasgo aqui, só de ter que dizer isso. Agora, a gente está falando da esquerda e tal, mas a pandemia ela também serviu para revelar como há gente com mentalidade esquerdista, que não se diz de esquerda, que se diz ou conservador, ou liberal, ou muito antes pelo contrário, né? Quer dizer, gente apoiando medidas draconianas, onde as pessoas foram impedidas de trabalhar, porque todo mundo sabe que o ser humano precisa produzir para viver, né? Não há atividade essencial e não essencial sob esse ponto de vista. Quer dizer, se nós seres humanos precisamos produzir para viver, toda atividade produtiva é essencial. Né? Pode isso não é o que eu ser disse essencial 11 vezes seguidas na frente da prefeitura. Por sinal, eu queria destacar isso. Como é que foi essa experiência de estar lá quase sozinha, né? Tinha meia dúzia de abnegados lá junto contigo. O Grego era um deles, né? O Alexis, né? Junto contigo lá, todo mundo fazendo pressão e tal, tentando fazer com que o prefeito mudasse de ideia, né? Eu acho que a gente aprendeu um pouco com as minorias barulhentas nesse sentido. Porque as primeiras vezes que a gente foi, estava meio vazio. Eu acho que funcionou. Tu não acha que funcionou? Eu acho que sim, porque cada dia que a gente ia... Se ninguém fosse lá, nós estávamos até hoje com o lockdown, né? Assim, cada vez que a gente ia, tinha mais gente, Roberto. Foram 11 semanas seguidas. A primeira vez, eu acho que era só eu, o Alexis e mais uma meia dúzia. Ele que levou o megafone. Eu peguei recamos, e aí a coisa foi crescendo. E 600 pessoas na frente da prefeitura. E fizemos muito barulho. E jogamos os dois dentro da lixeira. Teve outra vez que a gente fez... Nada, problema na live de novo. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Teve uma vez, vou repetir, teve uma vez que a gente ucranizou, a gente fez um boneco do Marquesan e um boneco do Leite e jogamos eles no lixo. Teve uma vez que a gente fez uma simulação de um enterro, onde vinha o caixão com os CNPJs e as empresas e os empregos, e a gente fez, mostrando todos eles de máscara do Marquesan, mostrando que o Marquesan era o destruidor de empregos e empresas. Né? Eu repito, para quem quiser ouvir, o prefeito Marquesan botou a cidade inteira na UTI, com as medidas que ele teve durante essa pandemia. Tá? Não preparou a cidade, todo mundo sabia que as UTIs iam lotar no inverno, não fez o que era necessário, deixou a coisa estourar, simplesmente fechou tudo. E até agora é assim, fulano pode funcionar, o outro não pode funcionar. Durante a pandemia ele tomou decisões absolutamente equivocadas, como impedir as pessoas de estacionarem na área azul, coisa que não consigo encontrar justificativa, colocando a EPTC toda para multar, até quem precisava estacionar para ter uma consulta médica, não comprou leitos dos hospitais privados que tinham leitos sobrando, tendo dinheiro federal para isso, porque veio muito dinheiro federal. Outro grande equívoco, tirou os horários dos ônibus, aglomerou as pessoas dentro dos ônibus, depois proibiu os ônibus de pegarem as pessoas de pé, deixou as pessoas na parada dos ônibus, no frio e na chuva durante o inverno. Tinha pessoas que esperavam durante 3 horas para pegar um ônibus, porque precisavam. Precisam botar dinheiro em casa, precisam comer. Olha, Ou ele queria o quê? Que as pessoas saíssem assaltando? Sim. Não, repete que eu não te ouvi. Eu até aceito que o prefeito faça o que ele bem entender com as coisas públicas que são responsabilidade da prefeitura, tá? Eu não concordo, mas eu aceito.
Agora, é inaceitável que o prefeito ou o governador do estado interfiram na vida das pessoas de maneira a impedi-las de produzir, de usufruir da maneira como bem entendem da sua propriedade, de exercerem a sua liberdade exatamente para criarem os valores necessários para a sua existência, né, limitando estacionamento em shopping center, funcionamento de shopping center, abertura e fechamento de bares, restaurantes, escolas. Quer dizer, a irracionalidade tomou conta, não é, das decisões políticas desses que nos governam, e isso se mantém e vai se agravar ainda a partir do momento em que, eventualmente, surgir uma vacina, né? Só falta agora o prefeito que for eleito, espero que não seja um desses que vai nos obrigar a fazer o que nós não queremos, né? Resolver ditar que nós, como indivíduos, sejamos obrigados a tomar uma vacina, seja que vacina for. Quer dizer, o que é ultrapassar o mais longe limiar que se pode alcançar na violação dos direitos de uma pessoa, né? Então, realmente, nós que defendemos os direitos individuais à vida, à liberdade, à propriedade, à busca da felicidade, nós que queremos uma sociedade baseada na privacidade, na confiança, uma sociedade civilizada, né? Cuja vida em sociedade seja possível exatamente porque esses direitos individuais são protegidos, né? Senão ela se torna uma vida impossível, como está provado agora na pandemia, né? E o tratamento que o governo deu a essa causa. Se nós acreditamos nisso tudo, pessoas como tu e todos os outros que são anti-esquerda, que são liberais, conservadores, ou que estão contra essas medidas arbitrárias, essas pessoas devem ser colocadas no parlamento municipal, estadual, onde for, né? Porque sem pessoas defendendo essa ética e essas ideias da política, não adianta, nós continuaremos sendo escravos do Estado, né? Cada vez mais totalitário. Deixa eu destacar uma coisa aqui, Roberto. Os vereadores tinham amplos poderes e legitimidade para derrubarem vários desses decretos do prefeito e não fizeram. Tá? Maioria dos vereadores, eu digo assim, no mínimo 2/3 da Câmara de Vereadores votou recorrentemente para manter o comércio fechado. Tá? E apoiaram a maioria das decisões, com raras exceções, é que eu cito o Camozato, eu cito aqui o Camozato, cito o Ricardo Gomes, cito a comandante Nádia, cito o Pablo Mendes Ribeiro, cito esses, tá? Tem alguns outros, não me vem os nomes à cabeça agora, mas esses eu me lembro deles nas manifestações, eu me lembro deles indo lá nos dar apoio na frente da prefeitura, e eu sei que eles fizeram todo o esforço para tentar reabrir o comércio e liberar, tá, as questões que o prefeito tinha decretado proibidas, né? Foram derrotados na Câmara de Vereadores. Então a gente precisa de uma ampla renovação na Câmara de Vereadores. Ok, eu concordo contigo. Porém, é preciso que a gente tenha consciência de que os vereadores que lá estavam não fizeram o que deveriam fazer porque eles tinham o apoio de uma ampla maioria da população porto-alegrense e gaúcha. Quer dizer, muita gente influente apoiou as medidas que foram tomadas, violando os nossos direitos individuais. Esse é o grande problema da democracia ilimitada, né? Quer dizer, com base na vontade majoritária, os governos se acham no direito de violar os nossos direitos. Eles não têm esse direito. Ninguém tem o direito de violar os nossos direitos. Ninguém pode dizer o que eu vou fazer da minha vida, desde que eu não inicie o uso da coerção contra ninguém, obviamente, né? Porque usar de liberdade
é exatamente o oposto de usar de coerção, né? Onde liberdade é ausência de coerção. Então, não faz sentido alguém confundir o uso da liberdade com o uso da coerção. Eles são excludentes, onde há um não há outro. E quando os políticos que foram eleitos pensam apenas nos votos e não nos princípios, valores ideais que deveriam substanciar a sua ação para defender os nossos direitos individuais, esses que eu citei, nós temos exatamente isso, o caos implantado através de medidas draconianas e irracionais que, de maneira alguma, a gente pode aceitar. E eu espero que tu, na Câmara, e tu tem muita chance de se eleger, tenha essa consciência, eu sei que tem, e que se mantenha lá na Câmara de Vereadores para defender que cada indivíduo possa viver a sua vida como bem entender, não é? Conta comigo para isso, Roberto. Ok. Fernanda, nós já passamos do tempo, tivemos esses problemas técnicos aí, de gente inexperiente como eu, né? Te agradeço enormemente por ter aceitado o convite mais uma vez. Obrigado também pelas palavras que tu dirigiste aí a quem está nos assistindo. E deixo a palavra para ti, para encerrarmos a nossa live aqui, porque mais outras irão a partir de amanhã. Roberto, eu vou repetir aqui o slogan da minha campanha passada, quando faltaram um pouco mais de 1.400 votos para eu me eleger deputada estadual. A gente só precisa de duas coisas na vida: liberdade para trabalhar e criar e segurança para viver. O resto a gente faz. O que a gente não pode ter é governos ditadores que nos cerceiam as liberdades e nos impedem dessa nossa busca pela felicidade, dessa nossa capacidade ampla de criação e da gente se virar, né? Que é o que torna o ser humano independente, é o que a gente faz com que a gente seja emancipado desse Estado, quer nos manter dependentes para poder nos governar e ter todo o poder sobre as nossas vidas, né? Eu sou completamente contra isso. Eu acho que a gente precisa de uma sociedade muito mais livre, muito mais com muito mais liberdade para que cada um de nós possa exercer os seus direitos, né, e ser feliz. A gente não tem isso hoje. A gente vive numa sociedade em Porto Alegre onde a gente paga imposto, não recebe nada em troca, não tem retorno dos políticos que deveriam estar lá nos representando. E aqui eu digo, eu não tenho muita confiança, nem expectativa ou esperança em relação a políticos. Mas é o sistema que nós temos hoje. Então, assim, se eu vou votar em alguém para me representar, eu também vou cobrar que essa pessoa me represente. Eu vou querer transparência, eu vou querer prestação de contas, eu vou querer que essa pessoa não seja um estelionato eleitoral, que o que ela diga, ela cumpra. E que se ela tiver algum problema e não conseguir cumprir, que ela venha a público e explique por quê e tente melhorar, né? Porque a gente tem sido constantemente traído, né? Completamente pelas pessoas nas quais a gente vota e deposita confiança. Isso precisa mudar. E, por favor, para terminar, último recado, não deixem de votar dia 15 de novembro. Mesmo que vocês não gostem de nenhum dos candidatos a prefeito que estão aí, pensem que se vocês não forem votar, vocês vão estar elegendo aquilo que vocês não querem, porque vocês vão estar fazendo o voto do outro valer dobrado. Quanto menos votos a gente tiver nessa eleição, menos votos aqueles que vocês não querem ver eleitos vão precisar para se eleger. Tá? E quem não vai votar em prefeito não vai votar em vereador. E se vocês não forem votar em vereador, vocês não vão lá me eleger. E eu preciso que vocês votem em mim. Ó, 28028. Liberdade para trabalhar e segurança para viver. Tchau, Fernanda. Muito obrigado. Tchau. Tchau, pessoal que assistiu aí a live. Um abraço.